Nós vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade maior, aos nossos instrutores espirituais que nos acompanham neste momento de estudo. Antes de tudo, Senhor, aqui gostaríamos todos juntos de agradecer. Agradecer pelo dom da vida, pela paz entre nós, pela paz dentro de nós, pelo amor que reina entre nós, pelo amor que habita dentro de cada um de nós. Agradecer, Senhor, por mais este dia. É maravilhoso viver mais esta oportunidade, 24 horas diante de nós, de bênçãos, aprendizado. Agradecer, Senhor, todo o aprendizado que aqui na Terra nós estamos recebendo. E agradecer este estudo da Joana de Ângeles, que tanto nos ajuda diariamente na evolução, na compreensão de quem nós somos, do porquê estamos aqui, do que viemos fazer, para onde nós vamos. Agradecemos a Divaldo, deixamos nossa infinita gratidão a Divaldo, a Joana, a toda a equipe que trouxe estas obras maravilhosas nas nossas mãos, tanto encarnados quanto desencarnados. A nossa irmã Ariane seja abençoada no seu trabalho de hoje e que as boas vibrações desta nossa reunião possa também envolver todos os nossos irmãos, todos os que participam conosco agora ou mais tarde, encarnados ou desencarnados. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Continuando então o estudo do capítulo 4 do livro Plenitude e Cessação do Sofrimento, né? Nós continuamos então na página, final da página 44, início da página 45, onde a Joana de Ângeles fala sobre a demora pela definição, né? Incumpridas nas consciências as leis propelem a realização do bem que jaz em germe, né? Essa frase, né, ela a gente pode ver essa frase relacionada com o Livro dos Espíritos, com as questões 619 e 621, que falam justamente sobre a consciência, né, onde é que estão as leis divinas, né? Então, relacionando que as leis divinas, né, 619 e 621, né? Que é o conhecimento da lei natural, né? No livro 3, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né? Essas duas questões que falam, em especial, como a gente já falou em outros momentos, né? A 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência, né? Então, a Joana retorna, né? A veneranda retorna dizendo que esculpidas na consciência as divinas leis propelem a realização do bem que jaz em germe, né? E que a demora pela definição é o resultado de um período normal para o amadurecimento que faculta eleger o que deve daquilo que não deve realizar, né? Isso a gente pode ver também na questão 629, né? Com relação a essas leis, o conhecimento da lei natural, né? Na questão 629 tem a definição do bem e do mal. Então, a demora pela definição é o resultado de um período onde o indivíduo vai amadurecer para conhecer, para ter o discernimento daquilo que é bem e daquilo que é mal, né? Daquilo que convém e daquilo que não convém realizar, né? E prosseguindo ainda, né, a gente poderia relacionar esses três parágrafos, esses três curtos parágrafos, ou essas três frases, né, do final da página 44, então, com essas questões do Livro dos Espíritos, né, do Livro dos Espíritos, questão 619, 621, 629 e 630, que tratam das leis, do conhecimento da lei natural e também do conhecimento entre o bem e o mal. Né? Nessas frases ela relaciona diretamente com essas questões do Livro dos Espíritos, que convidamos a todos a lerem e a estudarem, que são muito interessantes, né? Esse capítulo do conhecimento da lei natural e também do bem e do mal, né?
E prosseguindo ainda, a Joana de Ângeles fala sobre a cura, né? Que a cura da enfermidade impõe a extinção de suas causas. Então, é tudo aquilo que a gente já viu nos capítulos anteriores, né? Com relação às causas, né? Não adianta ater-se nos sintomas, nos paliativos dos sintomas, sem procurar as causas profundas das enfermidades, né? Então, por exemplo, ela usa o exemplo, né, de alguém que, caso haja sido mordido ou picado por uma áspide ou um inseto venenoso, deve no início bloquear, mediante garrote, a expansão do tóxico para combatê-lo depois, né? Uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, né, a antiga sabedoria hindu recomenda arrancar-se-lhe a flecha primeiro e depois tomar outra providência qualquer, ou seja, extirpar a causa do sofrimento para depois, né, trabalhar no sintoma, né? E o que a gente faz é exatamente o inverso, né? A gente começa pelo sintoma, né? Aplica algum paliativo no sintoma e raramente chega a se atingir a causa, né? O que faz com que as enfermidades sejam constantes, né? Ou seja, não existe exatamente a doença, mas existe as pessoas doentes, né? A doença é a manifestação daquilo que já está no ser, né? No ser que o ser traz consigo. Então, curando o sintoma de uma doença aqui, vai aparecer uma outra doença acolá, né? Em outro lugar, né? E ela prossegue dizendo que as setas morais venenosas, né, cravadas no cerne da alma, enquanto não sejam retiradas, continuam resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguirem contaminando suas vítimas. Então é exatamente isso, né? Com relação às nossas deficiências morais, os nossos desafios morais, enquanto nós não conseguimos ir na causa profunda, né, nós ficamos usando paliativos e simplesmente trocando de lugar, né? Trocando as nossas dores morais de lugar, nossos sofrimentos psicológicos, trocando nome e trocando os sintomas, né? Então, nesse caso, contaminando cada vez mais as suas vítimas, né? Quer dizer, cada vez mais com a impressão de estar se tendo algum progresso que na realidade não existe, porque a pessoa continua com a causa, né? Trata o sintoma daquele desafio moral, daquele problema moral que ela tem e na verdade não resolve, acaba tendo a manifestação em outro. Por favor, Mara. Uhum. Então, nesse caso, Ariane, no que você disse, o que nós poderíamos compreender, vamos supor, uma pessoa que está passando por uma situação de desafio nos seus relacionamentos. Quer dizer, essa pessoa se sente sempre traída, junto, seja família, seja amigos, ela sempre se sente a vítima. Se nós trabalharmos segundo o que você acabou de dizer a partir do texto da Joana, essa pessoa, para que ela mude a realidade dela a partir de agora, então, no caso, a primeira coisa que ela vai se dar conta seria que ela é a força, ela é o fulcro gerador que está atraindo estas situações. Ela, sentindo-se vítima, vai emanar, vai irradiar um estado vibratório negativo. O único meio, então, para ela, num caso concreto, por exemplo, compreender e desejar um futuro melhor, é que no instante presente ela compreenda que se ela está atraindo em torno dela pessoas que traem, que estão fazendo mal a ela, certos tipos de pessoas com características precisas, isso quer dizer que nela existe essa atração, esse centro de atração, e que é ela que tem que mudar. Porque mudando nela alguma coisa que está atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, esse tipo de sofrimento, ela mudará definitivamente a situação, porque ela toca na causa. Então, em vez dela sentir-se vítima, ela simplesmente compreende, cada um de nós compreende, que a situação que está nas nossas vidas hoje, nós as atraímos de uma maneira ou de outra, e que a melhor maneira não será odiar o outro, guardar ressentimento do outro, ver o mal no outro e sentir-se vítima.
mas simplesmente dizer, como ensina inclusive outros amigos espirituais, Leon Denis, Allan Kardec, Chico Xavier, que nos dizia sempre, é o que eu tenho que mudar? O que em mim está atraindo esse tipo de pessoa? Em que em mim está atraindo esse tipo de situação? E eu acho que aí a gente pode falar sobre a lei de atração, né? Porque você falasse muito bem, né? Você falou muito bem que a lei que a pessoa vai atrair em sintonia com a vibração que ela está emitindo. Mas a lei de atração é uma lei de abundância, né? No universo nós temos, o universo nos fornece tudo em abundância, né? O universo é abundância, o universo é expansão, o universo nos impele a um estado de expansão, a um estado de abundância das coisas. O que nos falta, né, é justamente porque nós estamos em desequilíbrio com essa lei, que é a lei de atração, ou que nós estamos utilizando essa lei no universo de forma inconsciente e de forma errada, não é verdade? O que acontece, por exemplo? Cada vez que nós sentimos a falta de alguma coisa, essa falta vai cada vez mais aumentar, porque nós estamos em sintonia com a falta de algo, né? E ao contrário, né? Se nós analisarmos a situação de um outro ponto de vista, né? E não pensarmos na falta de, por exemplo, né? Eu não tenho dinheiro, né? E eu estou muito preocupada porque quando eu não tenho dinheiro ou não tenho como pagar as contas no final do mês, ou o fato de pagar, a relação com o dinheiro é uma relação muito importante nas pessoas, né? A maioria das pessoas analisa a relação com o dinheiro faz uma análise da relação com o dinheiro sempre pensando na falta do dinheiro. Né? E nunca pensando na abundância, nunca pensando que o dinheiro tem uma energia, né? Essa lei de atração ela funciona também para todas as relações que nós temos, inclusive com as relações com relação ao dinheiro, né? Então, por exemplo, a postura que cada pessoa tem com relação ao dinheiro, né? A gente pode verificar com relação como nós sentimos no momento em que nós pagamos as nossas contas. Será que a pessoa se sente feliz naquele momento onde ela paga suas contas, no momento onde ela cumpre aquilo que ela deve cumprir, que aquele dinheiro é um dinheiro bendito, é um dinheiro fruto do seu trabalho ou fruto dos seus rendimentos, mas que, enfim, ele serve para movimentar, para ser movimentado, para gerar frutos e ela consegue cumprir com seus deveres? Ou será que a pessoa pensa sempre da forma negativa? Eu vou pagar essa conta, mas esse dinheiro vai me faltar, ou que coisa que eu tenho que pagar essa conta, né? Então, essa postura com relação ao dinheiro é uma postura que reflete a nossa posição, a posição de cada um com relação à lei de atração. Porque se a pessoa está sempre num sentido negativo de que vai perder o dinheiro no momento que ela faz um pagamento, significa que a pessoa vai sempre, né, tá nessa sintonia de que ela não está em direção à abundância, mas ela está na direção da falta. Ao contrário, né, se aquela pessoa faz as coisas de bom grado, né, com felicidade por estar realizando aquilo, por estar cumprindo o dever, né, de pagar aquela conta, o dinheiro, né, é uma energia que está relacionado então com a abundância, né? Então o nosso problema é que nós sempre pensamos na falta das coisas, mas nós nunca pensamos na realização contrária, né? Que seria, eu tenho nesse momento, eu não tenho muito, mas o que eu tenho já é de muito valor, né? Aquilo que eu possuo no instante presente, né? Eu tenho que estar sintonizado sempre com o valor positivo com que aquilo me traz, né? E consequentemente funciona assim com os pensamentos também, né? Um pensamento gera milhares de outros pensamentos e os pensamentos estão relacionados diretamente com as emoções, né? Como nós já estudamos isso mais anteriormente de forma bem mais detalhada. Então, por exemplo, se a pessoa tem um mau pensamento, não é com uma ação que ela vai conseguir superar o efeito desse mau pensamento, mas simplesmente mudando a postura mental, mudando o sentimento gerado por esse pensamento.
né? Então, nós temos manias, nós queremos fazer as coisas, nós passamos o tempo, nós queremos que nós façamos coisas que tenham resultados imediatos e nós nos esquecemos de nos ocupar da nossa casa mental, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, que estão diretamente relacionados também com a lei de atração, né? Como nós já estudamos anteriormente, né? Cada vez que nós temos um pensamento, nós sintonizamos com outros pensamentos e assim vai indo, né? Nessa direção. Então, quem pensa? Quem pensa? Somos nós que pensamos em total consciência ou nós somos pensados, né, pelos outros, né? Então, a escolha, né, é individual e depende, como a Joana fala aqui, do amadurecimento, né? Do amadurecimento que faculta eleger aquilo que deve daquilo que não convém realizar, né? Ou seja, tudo depende do estado evolutivo, do trabalho individual que a pessoa se propõe a fazer, né? Do estado de consciência, do despertar, né? Como tem uma outra obra maravilhosa dela, O Despertar do Espírito, né? Então, tudo depende do despertar, né? E prosseguindo ainda, né? A gente pode dar mais exemplos. Eu acho que a gente tem que relacionar esses parágrafos com outros exemplos ainda, mas prosseguindo ainda, ela tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para estipar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Então, tudo acontece em nível de educação mental, porque é a partir do mental que os pensamentos e os sentimentos são gerados. E o efeito de um mau pensamento, de um mau sentimento, ou seja, de um estado, né, mental e emocional onde a pessoa não está feliz, não é com uma ação que nós vamos conseguir solucionar. A ação no mundo físico não cobre o efeito de um mau pensamento ou de um mau sentimento. Isso começa na casa mental, né? Isso é muito importante a gente ter consciência disso, porque na maioria das vezes nós não cuidamos da nossa casa mental, nós temos pensamentos repetitivos, nós temos sentimentos viciosos, né, que são repetitivos durante todo o longo das nossas 24 horas do dia, e nós ficamos fazendo ações para serem um paliativo desses sentimentos. Segundo o que você acabou de dizer, Ariane, nós encontramos uma palavra que é muito importante nesse último parágrafo, que é a palavra responsabilidade. E ela nos chama a atenção para as nossas responsabilidades do instante presente. Quando nas nossas vidas nós temos a noção, nós aceitamos, nós impregnamos em nossas vidas a palavra, assim como essa força que contém esta palavra responsabilidade, não há mais espaço para sermos vítimas. E aí tudo muda. Porque o que vai acontecer com o pensamento? Tendo responsabilidade, nós estaremos, como você falou, vigiando diariamente nossos pensamentos que irão ser criadores. Quer dizer, na maior parte do tempo, o que nos ocorre hoje, nós criamos, nós sabotamos as nossas construções. Na maior parte do tempo, somos nós mesmos que sabotamos as nossas construções em todos os níveis. E é por isso que os espíritos amigos dizem, os nossos maiores inimigos, o nosso maior inimigo faz parte de nós mesmos. Somos nós mesmos. Exemplo, uma pessoa que é desconfiada, uma pessoa que não tem confiança nos outros, ela vai ter amigos, mas como vocês falaram tão bem, essa pessoa, apesar de ter amizade, no pensamento, ela desconfia. No pensamento e até nas ações um pouquinho mais tarde, ela vai fazer tudo de maneira a prever a traição. Ela vai criar, principalmente no pensamento, situações onde ela vai se proteger porque ela está esperando ser traída.
E amanhã ela vai ser traída. E ela vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Eu fui traída. Eu tinha razão. Mas foi ela que criou, no instante presente, tudo de maneira a que no amanhã as pessoas ou atraiam ou a vejam tal como ela é. E aí ela se sente vítima. Quando nós começamos a ter a coragem de educar nossos pensamentos, porque nós compreendemos as nossas fragilidades, nós compreendemos que o hoje é constituído das nossas criações mentais, que seja nessa existência ou no passado, nós não veremos mais os outros como os maus, os que estão nos fazendo mal, e nós as vítimas. Nós simplesmente aceitaremos nossas responsabilidades no instante presente. Então, não nos lamentaremos porque o que passou, passou. Mas teremos mais cuidado em olhar o que estamos fazendo. Porque, como você disse muito bem, temos que harmonizar pensamento, palavra, ação e sentimento. Porque se nós sorrimos para as pessoas, se nós abraçamos uma pessoa e dizemos você é minha amiga, e no pensamento a palavra é que você é uma víbora, você é uma traidora, com certeza, se ainda não vivemos no hoje, amanhã nós estaremos numa situação onde nos encontraremos como inimigo com esta pessoa, porque nós estamos criando esta situação, não é o outro que está criando, somos nós. E sem perceber, a Joana vai mostrar isso pra gente, sem perceber, dia após dia, nós iremos criar situações para que o outro seja até obrigado a fazer o que a gente está esperando. E aí depois, ainda uma vez, aquele que está na autoiluminação, ele vai se dar conta que é ele que está criando essas situações. Mas na maior parte do tempo, achamos que somos vítimas, né? Por isso a importância da educação do pensamento. Por isso a importância de se ligar o pensamento com o sentimento, com o estado mental, com o estado vibracional da pessoa, né? Porque não adianta, como eu falei anteriormente, não adianta nós querermos fazer paliativos aos nossos maus pensamentos ou aos nossos maus sentimentos ou aos nossos pensamentos desequilibrados, em desequilíbrio, sentimentos em desequilíbrio com ações, né? Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar a casa mental, a casa emocional, e em segundo lugar, partir para as ações, porque não há nenhuma ação paliativa que seja capaz de suprir a deficiência de um pensamento em desequilíbrio, né? Não existe, porque a vibração ela vem do nosso ser interior, né? Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, né? E se fazemos algo em sentido contrário àquilo que pensamos e que sentimos, este algo não é consistente. Esse fazer é um fazer efêmero, né? A ação não cobre, né, a vibração da casa mental e emocional que nós temos no nosso interior, né? Então é por isso que a maioria das pessoas vivem em contradição, né? As pessoas pensam de uma certa forma, sentem de uma outra forma e fazem de uma terceira forma que não tem nada a ver com o que elas pensam e com o que elas sentem, né? Então as pessoas vivem numa espécie de triângulo constante, onde elas pensam de uma forma, elas sentem de outra forma e elas fazem ainda de uma terceira forma que não é condizente nem com o que elas pensam e nem com o que elas sentem, né? Então, nesse caso, vale muito ressaltar essas duas palavras-chave que nós vimos nesses parágrafos, que é o amadurecimento e a responsabilidade, né? Porque a partir do momento que nós estamos maduros para entender como funciona, que nós temos capacidade de desenvolver a responsabilidade com relação àquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos, nós temos como viver em harmonia, né? Nós temos como harmonizar as nossas ações com a nossa casa mental e a nossa casa emocional. Exatamente. Conversando com uma pessoa recentemente, ela passa por um desafio importante onde ela é obsediada por um encarnado. E nesse processo de estudo que nós fazemos juntos,
Joana mesmo, que ela está estudando bastante, Joana, nós tentamos mostrar para ela o seguinte: você queria muito, quem trouxe essa pessoa na sua vida foi você. Ele não é culpado, você o atraiu, você desejou um tipo de homem, um tipo de companheiro dessa natureza, possessivo, dominador, que faz o que quer te dominar, que te pisa e que te humilha. Você pode observar que foi você que o atraiu. Agora, o que a vida hoje está te pedindo? Para você odiá-lo? Para você simplesmente odiar todos os homens porque todos os homens são assim? Não! A vida quer que você aprenda a pensar melhor, que você deseje hoje talvez outro tipo de relação, mas você vai ter se você começar a desejar. Ontem as paixões eram importantes para você, você atraiu. Você atraiu seres que realmente vivenciam essas paixões de maneira brutal. Mas se você hoje se der conta que você não é vítima, mas que você com esse mesmo pensamento, você pode, através desses sentimentos, dessas emoções, sensações de agora, você pode sublimar, compreender, perdoar, mesmo que não continue com ele, mas que você compreenda a lição, você começará a desejar de outra maneira, você trabalhará seus sentimentos de outra maneira, amanhã você terá um companheiro nessa vida ou em outras, onde o amor na sua plenitude pode se manifestar. Mas foi você que atraiu, será você que atrairá outros seres para a sua vida. E isso aí é matemática da vida. É como o Leon Denis explica muito bem no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, sobre a vontade, né? Sobre a vontade, né? Que a vontade é um atributo do espírito, né? Cuidado com aquilo que você quer. Cuidado com aquilo que você deseja, né? Porque tudo se resume a isso, né? O seu pensamento criador, o seu sentimento criador, a sua vontade direcionada, né? Então, aquela pessoa que já desenvolveu a vontade, ela tem uma potência da alma muito forte, ela já consegue dominar, ela já amadurece uma potência, uma das potências da alma que é realmente muito forte, que é a vontade, né? E a vontade agora, nesse instante presente, é responsável pelas conquistas que vão acontecer no amanhã, né? Então, é hoje que nós trabalhamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade na direção que nós queremos que a nossa vida se constitua amanhã, né? Então eu acho que nessa obra, para completar todo esse exemplo maravilhoso que você deu, nessa obra do Leon Denis, Nas Potências da Alma, a gente pode, né, identificar em detalhes o que ele fala sobre a vontade, sobre o pensamento e sobre a vontade, né? Que comprovam, né, efetivamente esse exemplo que você acabou de falar, né? Mas continuando então, né, no próximo, uma outra dica que nós podemos falar sobre esse parágrafo, né, são alguns livros da própria Joana de Ângeles, como, por exemplo, o livro Responsabilidade, o livro Garimpo de Amor, o livro Amor, Imbatível Amor, que são pérolas maravilhosas, onde nós temos capítulos lindíssimos que nos falam justamente sobre a questão da disciplina da vontade, a questão da responsabilidade, a questão do amor, né, nos nossos relacionamentos múltiplos, familiares, fraternais e relacionamentos amorosos, né? O papel, né, que desempenha o nosso pensamento, a nossa vontade, a mobilização das nossas energias mentais no sentido da melhoria dos nossos relacionamentos. Esses livros são realmente livros maravilhosos que complementam esse capítulo inteiro, não só esse capítulo inteiro, como cada parágrafo em particular, né? E prosseguindo então, no próximo parágrafo, ela fala sobre a recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana, né? Que o amor dulcifica o ser e incita a atitudes edificantes da vida, né? Jamais desejando para seu próximo o que não gostaria de experimentar, assumem-se compromissos de prosperidade sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros.
Então a gente poderia dizer que é um processo sequencial, né? É um processo onde a criatura adquire, através do trabalho próprio, né, um certo amadurecimento, uma certa elevação moral. Com esse amadurecimento, essa elevação moral, esse conhecimento das leis naturais, esse conhecimento da lei de atração, a pessoa começa a adquirir a responsabilidade, não com relação aos outros, mas com relação a si mesmo, a autorresponsabilidade, né? A responsabilidade da sua casa mental, da sua casa emocional, dos seus atos, né? E em seguida, com esses 3 elementos, a pessoa consegue desenvolver o amor, o auto-amor, né? De acordo, consegue sintonizar com a lei de amor do universo, né? Que a partir do momento que nós estamos fazendo esforços no sentido de nos disciplinarmos, no sentido de estarmos alinhados com as leis naturais, né? A lei de amor, que é a maior de todo o universo, né? Naturalmente, pela própria lei de atração, nós vamos estar em sintonia cada vez mais, pensando corretamente, sentindo corretamente, agindo corretamente, nós vamos estar em sintonia com essas leis naturais. E a lei de amor, né, que é a lição máxima que Jesus nos deixou, vai ser, vai acontecer, vai permear através de nós de uma forma natural, né? Através do nosso esforço próprio e da nossa vontade, né? Então, a própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas e, por consequência, a si mesmo. Então, aqui ela começa a falar, né, além da lei de amor, sobre o perdão, né? O perdão aos outros e o perdão a si mesmo. Como é importante o perdão a si mesmo, como é importante o perdão aos outros, não é? E que o ouvido do mal com abandono de vingança é inadiável libertar-se de expressivas sofrimentos, né? O que é o perdão? O que é o ouvido do mal? Né? Será que alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Alguém, eu tenho um desentendimento com alguém no trabalho, né? Tenho um desentendimento sério com alguém no trabalho, essa pessoa me ofende, essa pessoa tem uma postura colérica, essa pessoa fala, usa de expressões abusivas, né? Enfim, um desentendimento forte com uma pessoa no trabalho, na presença de outros. Vou esquecer esse fato? Né? O esquecimento é algo da memória, faz parte da nossa memória, né? É difícil nós esquecermos algo que nos acontece, né? Aquilo aconteceu, né? O que eu vou fazer? Eu não vou esquecer o que aconteceu, mas eu vou analisar, né? Eu vou usar a minha capacidade de raciocínio, eu vou usar os conhecimentos que eu já possuo para analisar aquele fato. Eu não vou esquecer o que a pessoa me disse. O perdão não consiste no esquecimento puro do ato, né? Não consiste no esquecimento, não consiste apenas no esquecimento, né? Porque o esquecimento é algo que vem da memória. O perdão é mais do que isso, parte da análise, né? Da análise do estado do outro, né? Da compreensão daquilo, né? Eu não preciso esquecer, né? Mas eu posso compreender, me lembrar e compreender aquela atitude. Exatamente. E é muito interessante o que você está dizendo aí, porque veja, nesse parágrafo onde ela diz: a própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência para si mesma. Então veja bem, você nesses parágrafos anteriores, ela nos leva a compreender a necessidade da autoanálise, da autoiluminação, de todo o trabalho interior que nós devemos fazer. Uma vez que nós tomamos consciência das nossas fragilidades, do nosso momento espiritual, nós seremos capazes de compreender e saber qual é o momento também do outro. Porque, como você acabou de falar, o perdão não pode vir sem compreensão.
Antes de perdoar, nós temos que compreender. Compreender quer dizer, eu me coloco no lugar do outro para sentir, ou pensar, ou deduzir, ou como você falou, analisar o que esse outro está vivenciando, para poder compreender, saber o porquê de suas reações ou suas ações. Mas eu não posso sair para o exterior enquanto eu não experimentar isso interiormente. Porque na maior parte do tempo nós não conseguimos perdoar fora porque nós não perdoamos dentro, de maneira consciente ou inconsciente. É por isso que ela diz: aprender a se perdoar quer dizer aprender a se conhecer, compreender que nós somos crianças espirituais, avançando, frágeis, necessitando de muita paciência. Nós vamos começar a praticar isso diariamente nas nossas vidas conosco mesmo. E ela diz no parágrafo anterior que o amor dulcifica, acalma, traz paz. Essa paz e essa calma e essa doçura que vai fazer com que a gente possa voltar-se para si mesmo, olhar nossos erros, nossas fragilidades e recomeçar as lições. Uma vez que nós somos capazes de fazer isso conosco mesmo, nós seremos capazes de fazer com os outros. Como você disse, eu posso observar o erro do meu irmão, alguém que cometeu um erro comigo. Mas se eu consigo ver minhas fragilidades diárias, eu vou conseguir me colocar no lugar desta pessoa e tentar ver do ponto de vista dela, do conhecimento e das perspectivas dela, o porquê daquela decisão. Muitas vezes eu posso não aceitar caminhar com ela segundo essa decisão. Eu posso não estar de acordo com ela para o que ela está fazendo, mas eu posso compreendê-la lá no momento que ela está, como eu compreendo o meu momento. Então, uma vez que a gente faz isso, mesmo tendo a memória, pouco a pouco, o que é negativo nem vem mais na nossa mente com o tempo. E se você me permitir para terminar, me fez pensar nas palavras de Jesus. Jesus foi e é o maior educador e pedagogo que existiu na Terra e que passou pela Terra. E o que Jesus dizia sempre? Nos seus ensinamentos, ele nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E ele dizia, Jesus dizia, que os primeiros que deveriam estar nas nossas preces são os nossos inimigos. São aqueles que nos machucam, que nos golpeiam, que nos traem. Se nós analisarmos o que Jesus nos ensinou a partir do que nós estamos estudando hoje, Jesus nos ensina simplesmente, no mínimo, a sermos inteligentes. Porque orando por estes que nos fazem mal, essa energia onde nós desejamos o bem para eles, esse estado vibratório de amor que nós emanamos em direção ao outro, vai se instalando dentro de nós. E esse estado vibratório, essa energia que se manifesta em nós pela nossa vontade, ela passa a comandar nossos pensamentos também em relação a essa pessoa. E se nós mantermos esse exercício em direção a estas pessoas, com o tempo, nós veremos que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento resiste à força do amor, à força da prece, ao desejo do bem. Porque nós seremos capazes, com esse estado vibratório, de começar a compreender o outro. Porque nós começaremos a fazer um trabalho interiormente dentro de nós, que é o que diz aí a Joana, não é? O que você acha, Ari? Exatamente. É esse o único caminho, né? Esse é o caminho, né? A oração, a prece, né? É o caminho. E tem tudo a ver com o que você disse agora, né? A continuação desse parágrafo, onde a Joana de Ângeles fala sobre o efeito dessas ideias deprimentes, né? O efeito da mágoa, né? Acalentadas como resultados de ressentimento ou de desejo de retribuição malévola, geram enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos e desconcertam os equipamentos emocionais, enquanto demoram-se os sofrimentos dominadores, né? Então, não é só o efeito
né? Com relação ao outro, mas é um efeito com relação primeiramente a nós mesmos, né? Um pensamento em desequilíbrio, uma mágoa, um ressentimento, nós estamos construindo para nós mesmos. Né? O efeito primeiro é naquele que pensa, né? Nós estamos literalmente mergulhados com todas as nossas células físicas e perispirituais nos nossos pensamentos. Então, aquilo que pensamos, nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos. Então, automaticamente, nós vivemos mergulhados nos nossos pensamentos e sentimentos. E como o Divaldo Franco fala em muitas das suas palestras, né? Mágoa, ressentimento, são lixos mentais que nós carregamos, né? Nós não precisamos andar, né, com uma sacola amarrada no pescoço com todos esses lixos mentais, né? Faz parte da nossa autoiluminação, da nossa libertação, né? Nos desembaraçarmos, nos livrarmos desses hábitos mentais doentios que são a mágoa, o ressentimento, né? O perdão e o auto-perdão nos libertam desses lixos mentais, e é nesse sentido, né? Como ela fala aqui, enquanto virgem, demoram-se os sofrimentos dominadores, né? Então, a mágoa, o ressentimento são causas de sofrimento também. Primeiro em nós, no nosso próprio veículo físico e perispiritual, né? Porque a partir do momento que nós pensamos e sentimos mágoas e ressentimentos, nós estamos mergulhados nessas vibrações. Nós não estamos vivendo em equilíbrio, e daí tudo que pode nos acontecer, né? Com relação à lei de atração, a sintonia, nós já não estamos mais em harmonia com as leis universais, né? E ela continua falando no remorso e no arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados constituem fatores mentais dissolventes que se instalam nas engrenagens da alma, provocando distúrbios psicológicos, físicos e morais de demorado curso, né? Então, esses são os efeitos cujas causas são bem definidas. Nós conseguimos identificar as causas, né? Nós conseguimos identificar nas mágoas, nos ressentimentos, nos pensamentos e sentimentos em desequilíbrio, né? Tudo aquilo que nós temos como efeitos psicológicos, físicos e morais de demorado curso, né? O que às vezes um sentimento de perdão, porque o perdão é um sentimento que nós desenvolvemos, né? A partir de como você bem falou, a partir da análise, a partir da compreensão, a partir do esforço, da vontade, da prece, da oração, nós conseguimos desenvolver o sentimento de perdão. O perdão não é só um ato, não é só uma palavra, mas é um sentimento interior profundo, né? E a partir do momento que nós conseguimos efetivamente perdoar, efetivamente instalar esse sentimento dentro de nós, nós nos libertamos. Nós nos libertamos das ligações com esses seres, nós nos libertamos de todos os pensamentos, nós nos libertamos, né? Nós nos equilibramos em sintonia com a lei de amor e com as leis naturais, novamente, né? Mas não o perdão ato, o perdão efetivo que vem do fundo da alma do sentimento, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Não é verdade? Exatamente, exatamente. E continuando o perdão para as faltas alheias, luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia existente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Então é exatamente isso, né? O perdão nos liberta, o perdão abre a nossa janela interior para a felicidade, para a sintonia com as leis naturais, né? E ela vai mais além disso, nós podemos ver, né, sobre esses 3 últimos parágrafos que nós falamos no livro Amor, Imbatível Amor, né, que é um livro maravilhoso. Todos os capítulos desse livro da Joana de Ângeles são excelentes, que falam sobre o perdão, né, sobre o amor imbatível, o amor terapia, né, como nós podemos usar o amor efetivamente, terapia, junto com o perdão, né, excelente, né. Então, cerrada a porta de uma afeição
por um amigo desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam, e da compreensão fraternal para com o revel, considerando o enfermo ignorante do mal que o consome, né? Então, às vezes nós acreditamos que perdoar significa dizer eu te perdoo e nunca mais ver a pessoa. Eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha frente. Eu perdoo, mas eu não quero mais, nunca mais nem ouvi falar nessa pessoa, né? Quer dizer, é um perdão fictício, é um perdão do ato, mas não do sentimento, porque quando você perdoa realmente, você pode até nunca mais ver aquela pessoa, a pessoa pode até sair do seu caminho, né? Mas você vai ter sempre um sentimento de prece, você vai ter sempre uma atitude de prece, um sentimento fraterno, você vai procurar, cada vez que aquela pessoa vem no pensamento de você, emitir um pensamento fraterno, fazer uma prece, envolver aquela pessoa no amor, né? Porque isso é o que liberta, né? São esse exercício da vontade que vai nos libertar. A pessoa pode até seguir o seu caminho, segue o seu caminho, nós deixamos, né? Como diz, cerrada a porta de uma afeição, a pessoa não quer mais saber a gente, não é o nosso problema, o problema é dela. O meu problema, o meu desafio com relação a ela é exercer o perdão, exercer o amor, né? E como você bem explicou, utilizar a prece, utilizar todos os recursos do amor, terapia, mesmo que essa pessoa esteja distante, não é verdade? E se você me permitir, segundo o que você diz aí, primeiramente, nós podemos estar fisicamente distante uns dos outros, mas basta pensar para podermos estar junto com o outro. Para o pensamento não tem barreira, não tem distância, não tem tempo, espaço-tempo não existe. Estamos todos ligados e interligados. Uma outra coisa que é muito importante, daí a importância do autoconhecimento, do conhecimento das leis universais, como você iniciou esse estudo de hoje. É que nós vamos observar, e tem um livro do André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade. E nos domínios da mediunidade, nós iremos compreender essa lei de afinidade, a lei de ação e reação, a lei de atração, é estado vibratório. Quer dizer que quando nós compreendemos que as pessoas, os seres encarnados e desencarnados, nós estamos juntos através dos nossos estados vibratórios, nós nos distanciamos também por causa disso, nós compreendemos aquela lei que nós estudamos no segundo capítulo desse livro, que é a lei da impermanência. Tudo é transformação, tudo é movimento que causa esses estados vibratórios. Lei de afinidade. Então veja bem, o que a maioria de nós, Albert Camus, que foi um grande um escritor francês, ele dizia em um dos seus romances que os homens vivem como mortos. A maioria de nós caminha e passa pela vida corporal como se estivesse morto, porque não tem consciência dos seus atos, não tem consciência do que está se passando na sua vida. Então nós não temos consciência desse estado vibratório entre uns e outros, esse movimento que vai regendo todos os nossos universos e que nos aproximam uns dos outros ou nos afastam. Lei de impermanência. Então nada é definitivo, nenhum reencontro ou encontro é definitivo, como nenhuma separação é definitiva. Amanhã nós voltamos a nos encontrar. No instante presente, por razões, pelos pensamentos, pelas idealizações de um e de outro, nós acabamos criando no instante presente situações que nos separam, mas amanhã, que seja nesta vida corporal ou em outros momentos da eternidade, nós somos seres imortais, nós nos reencontraremos. Então, por isso que o ser que compreende, olha o poder da compreensão. Quando nós passamos a compreender, não necessita mais a presença do ódio, ou da mágoa, do ressentimento, porque nós sabemos o resultado dessas leis no amanhã. Então, hoje, o estado vibratório nosso
As nossas idealizações e os nossos atos nos separam, mas amanhã nos reencontraremos, não é verdade? Então, só essa compreensão já nos dá uma ideia que não temos necessidade de ter mágoa de ninguém. E também de aceitar a separação quando ela é necessária. Então, para completar, né, isso que nós estamos falando, né, nos próximos parágrafos, a Joana fala que a vida são incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria. Tal comportamento credencia o homem a ser perdoado pelo seu irmão, que o libera do pagamento dos seus momentos felizes, não irradiando contra ele pensamentos destrutivos, ideias anestesiantes, que sempre são assimiladas pelo fenômeno da sintonia mediante a consciência de culpa. Né? Então, esses 3 parágrafos resumem tudo isso que foi dito. Né? O fenômeno da sintonia pela consciência de culpa. A partir do momento que existe o perdão efetivo, nós estamos em harmonia com as leis universais. Nós não estamos em desequilíbrio pelo sentimento de culpa, pela mágoa, pelo ressentimento. Né? Então, mesmo que da outra parte as irradiações mentais não estejam nesse sentido, nós já estamos fazendo o nosso trabalho. Nós já estamos agindo com responsabilidade e trabalhando para estarmos em equilíbrio com as leis universais. Então, mesmo que as irradiações, as ideias anestesiantes venham em nossas direções, elas não serão assimiladas, porque nós já estamos num estado vibratório, numa sintonia vibratória, em equilíbrio com as leis naturais. Não é verdade? Uhum. Então, quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Né? Então, o lixo mental, né? que são as mágoas, os ressentimentos, as futilidades, né? As suscetibilidades que nós ainda carregamos, né? Então, quando nós nos libertamos disso, nós estamos no processo de autoiluminação e de amadurecimento, né? O nosso ser interior está em processo de expansão, está em processo de crescimento, em processo de humanização. Não é verdade? Então, nesse grupo de tentames edificantes está o auto-perdão, né? Que o auto-perdão é a base. Se nós não conseguirmos nos auto-perdoarmos, se nós não conseguirmos nos encararmos como seres que estamos em aprendizado, que erramos, temos o direito de errar e erraremos ainda algumas vezes, mas que nós temos o dever moral de nos reabilitarmos perante cada erro. Né? Quantas vezes devemos perdoar? 77 vezes, né? Mas cada erro, como dizia Emmanuel ao Chico Xavier, né? Cada erro, né? Nos episódios da vida de Chico Xavier, que tem as histórias engraçadas, né? Como a história da senhora que o marido era alcoólatra e que ela foi falar com o Chico dizendo que ela não aguentava mais, e o Chico perguntando para Emmanuel o que essa senhora deve fazer, perdoar os erros, perdoar o seu marido. E ele dizia, mas ela já vive há mais de 30 anos com ele, né? Mas é cada erro, ela tem que perdoar cada erro dele, não é verdade? Então, é uma lição maravilhosa, né? Quando nós lemos esses casos do Chico Xavier, né? Então, o auto-perdão, essa lei do perdão serve para o auto-perdão conosco mesmo. Né? Sabendo que nós vamos errar e não errar vezes, mas que ter a consciência do erro e ter a consciência de que a reabilitação com relação a cada erro é possível, já é um grande passo no caminho da autoiluminação. Né? Nos amarmos, nos olharmos no espelho todos os dias e dizermos que bom que eu estou aqui,
né? Nos gostarmos de nós mesmos, porque tudo parte do nosso pensamento, do nosso sentimento, né? A nossa sintonia vibratória de nos gostarmos, né? De nos amarmos, de nos auto-perdoar, né? De não sermos puros com relação a nós mesmos, né? Então, considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante a si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado, né? A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismo de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, com conivência e maturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral, né? Então, não é negligência, né? Não é conivência, é responsabilidade, né? Amadurecimento, constatação e responsabilidade, com auto-perdão, né? Sabendo que nós não precisamos nos autopunir, mas nós precisamos nos reabilitar perante as leis da vida. E sim, aí, se você me permitir, a gente vê a beleza da questão 919, que você já citou, né, nos nossos estudos, que com essa mensagem linda, como ele nos ensina todas as noites a fazer exatamente o que você acabou de dizer. Santo Agostinho, não é? Exatamente, nessa questão tem o processo, a profilaxia completa, né? Porque neste próximo parágrafo, a própria Joana de Ângeles fala que o arrependimento puro e simples, se não acompanhado de ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. É o que nós já vimos, né, nos capítulos anteriores, né? Que nós não temos simplesmente que desenvolver o pensamento e o sentimento do auto-perdão, mas nós temos que ter as ações reparadoras na medida do possível, na medida daquilo que a vida nos permite realizar, né? Porque às vezes são situações complexas que não é apenas em uma vida que nós conseguiremos resolver, né? Às vezes nós conseguimos nos reabilitar mentalmente, mas para reparar, né, o ato, às vezes nós precisamos de mais tempo, né? Até porque não depende apenas de nós reparar o ato, depende das outras partes envolvidas. A reabilitação completa só acontece no momento da reparação, não é verdade? É verdade. E aí a importância da mudança interior, da mudança de hábitos diários. Porque nesse processo que nós estamos falando, que a Joana fala, ela, não só neste livro, mas em todas as suas obras, sempre nos é aconselhado o caminho da meditação, o caminho da oração, o caminho de boas leituras, o caminho do silêncio, do saber ouvir, o momento certo do falar, a alimentação correta. E assim vai. São vários, são regras que nos são dadas para uma mudança de vida. Então, muitas vezes, pensamos que basta ler um livro, basta ouvir alguns estudos de uma pessoa ou de outra, de um médium ou de um palestrante, e seja suficiente para que a gente tenha adquirido, né, esse resultado. E não é assim. Os hábitos terão que ser transformados por novos hábitos que chegarão com consciência. Mas nós temos que colocar novos hábitos mais saudáveis nas nossas vidas diárias, porque somente assim poderemos evitar, poderemos ter consciência, poderemos ter a paz interior que é necessária para nós podermos ver a nossa realidade, as nossas fragilidades, onde nós devemos mudar. Uma pessoa que vive a 1000 a hora, uma pessoa que não tem tempo nem para ela, que vive para o mundo, nas suas conquistas do mundo, que não dá tempo para meditar, para parar, para pensar, para estar calma, para silenciar, para escutar. Não tem como dizer que simplesmente o fato de conhecer a teoria, tudo vai mudar, não mudará. Tem que ter a prática, e essa prática é efetivamente
Fazer opções, como diz o Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no livro Depois da Morte, no livro Porquê da Vida, quando ele diz ser menos exigente, menos ambicioso, ser mais simples na sua vida, fazer escolhas que realmente sejam importantes. Tantas coisas lindas que não necessitam de grande quantidade de dinheiro, que não necessita que nós possamos correr como loucos para termos, o sentar diante do sol pela manhã, observar a natureza em torno de nós não precisamos pagar nada. Um pouco de meditação da consciência do seu próprio corpo, nós poderemos fazer em qualquer lugar. O silêncio dentro do seu lar, onde quer que estejamos, simplesmente para sentir a vida, nós não precisamos de grandes eventos para poder realizar. Mas sem esses atos pequeninos, humildes, simples, diários, não tem a mudança. O que você acha? Com certeza, né? Do berço ao túmulo, né? O único que nos acompanha 24 horas por dia somos nós mesmos, né? Então, os únicos responsáveis por tudo aquilo que acontece, de bom, de menos bom em nossas vidas, somos nós mesmos, né? Então, a partir desta consciência, nós desenvolvemos também a possibilidade de escolhermos se queremos ter, o que queremos ter, o que queremos ser, né? E em qual direção vai ser o nosso maior investimento, né? O que é mais importante, o ter, o ser, quais as capacidades que nós escolhemos para desenvolver nessa vida, né? E continuando, a Joana fala sobre o complexo de culpa, né, que não soluciona o mal praticado e inclusive é responsável pelo agravamento dos seus maus resultados, né? Então, como nós já falamos nos parágrafos anteriores, o complexo de culpa, o ressentimento, a mágoa com relação a si mesmo nos coloca num estado vibratório onde nós estamos vícios a sintonizar com muitos fatores que podem causar doenças e causar problemas emocionais, mentais e físicos, tá? Para nós, né? Então, o auto-perdão compreende a posição mental a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhe as raízes encravadas em que lhes padece a constrição. Então, o auto-perdão está relacionado com o pensar, o sentir, o falar e o agir, né? E nós temos muitos livros maravilhosos, como os livros do Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, Cirurgia Moral, que são livros maravilhosos que nos trazem informações maravilhosas, meditações, né? Como, por exemplo, mantras de vida do espírito Loester, que nos trazem meditações diárias. Nós temos recursos maravilhosos à nossa disposição, né? Temos recursos espiritualistas maravilhosos, como os livros do Chopra, né? Os livros da Louise Hay e diversos outros livros que são espiritualistas e que falam muito bem sobre tudo isso que a Joana está nos indicando nesses parágrafos, né? Sobre a profilaxia mental e emocional. Então, para todas as pessoas, né, as informações estão disponíveis para todos, né? Basta nós nos propormos a fazermos os exercícios diários, né? Então, se ativar o metimento por meio de uma análise meticulosa dos fatores que levam à ação reprochável, encaminhando outras alternativas que não foram utilizadas e que não teriam produzido efeitos negativos, para depois predispor-se à oportuna reconsideração da atitude, liberando-se da desconfortável injunção de culpa conflituosa, né? Então, a partir dessa disposição de análise, de responsabilidade, de soluções e de atitudes, nós conseguimos estabelecer uma atitude vibratória mental melhor, né?
E se ante a resolução da autorrenovação não se encontra receptividade por parte da vítima, não constitua essa recusa um novo motivo para atrito, senão estímulo para continuar-se com o propósito salutar, revestindo-se de mais paciência e tolerância, a fim de enfrentar-se à reação do outro igualmente enfermo e sem disposição por enquanto para liberar-se do mal que o entorpece. Né? Respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Sem suscetibilidade, né? Sem se esconder sobre as máscaras da suscetibilidade, né? Respeitando e fazendo o trabalho que nos cabe, né? Porque eu não posso responsabilizar o outro por aquilo que eu tenho que fazer. Né? Se ele não quer aceitar o meu perdão, se ele não quer aceitar a minha reconsideração, de repente ele não está no momento dele ainda. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Mas isso não quer dizer que eu tenha que parar de trabalhar, que eu tenha que parar de orar por ele, que eu tenha que parar de reconsiderar o que eu fiz, ou que eu não tenha que ter uma atitude correta com relação, né? O respeito, né? Com relação ao livre-arbítrio do outro não exclui o que eu tenho que fazer segundo as responsabilidades assumidas comigo mesmo, né? E com o ato realizado. O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Né? Então, aquilo que nós sabemos fazer a nós mesmos, nós sabemos fazer aos nossos próximos. Né? Se eu sei ser tolerante, se eu sei ser doce comigo mesmo, eu vou saber ser tolerante e aplicar a doçura com relação a todos aqueles que estão ao redor também, né? O que é um exercício também que às vezes, né, torna-se desafiador devido às nossas educações, né? A educação que nós temos, ao ambiente familiar também, aquilo que a gente desenvolve desde cedo na criança, né? Ah, você não pode chorar, você não pode se desculpar, você tem que ser forte, né? Todas essas coisas que nós aprendemos de geração em geração e que na realidade não nos trazem um desenvolvimento moral, nos levam para o caminho contrário, né? Nós temos que ensinar as nossas crianças desde cedo a serem autênticas, né? A terem os valores morais, quer chorar, chora, é menino, é menina, pode chorar, não tem problema, a emoção precisa liberar a emoção, né? Tem que saber pedir desculpa, né? Usar realmente as palavras com polidez, usar o vocabulário com polidez, mas que aquilo venha também do fundo do coração, reconhecer, né? Ensinar a criança desde pequenininho a reconhecer os erros e a poder trabalhar em cima desses erros, né? O bem-estar que experimenta faculta-lhe a alegria de propiciá-lo ao outro, o ofendido, gerando uma aura de simpatia à sua volta, que se converte em clima de liberação do sofrimento. Né? Então, isso está de acordo com tudo que nós falamos sobre a vibração, né? Sobre o estado vibratório. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparece-lhe os naturais fenômenos das consequências. Né? Então, indo realmente nas causas, né, e não buscando paliativos momentâneos para os efeitos, nós conseguimos a cessação do sofrimento. Né? Então, esse capítulo 4, que é esse capítulo maravilhoso que trata sobre a cessação do sofrimento, né, onde foram discutidos sobre as causas que geram o sofrimento e sobre a profilaxia, né, através da disciplina mental, do amadurecimento, da responsabilidade, através do auto-perdão, da lei de amor, do cuidado diário, como você falou, com os nossos hábitos, com os bons hábitos que nós podemos desenvolver, né, nos permite ter uma visão clara de que nós podemos desenvolver a nossa medicina interna, né? Desenvolver os nossos estados mentais e emocionais que podem nos trazer uma vida mais equilibrada, né? Uma vida melhor, uma qualidade de vida, né? Sem
sem estresse, uma qualidade de vida onde nós temos escolhas em plena consciência, né? E assim nós encerramos esse capítulo maravilhoso do livro Plenitude sobre a cessação do sofrimento. E no próximo estudo nós começaremos do capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Uma vez que nós sabemos que a cessação do sofrimento é possível, quais são os caminhos para essa cessação do sofrimento, né? Como nós podemos fazer as escolhas corretas para atingir essa cessação do sofrimento, né? Certo? Eu te dou a palavra agora, Mara. Foi ótimo, Ariane. Muito obrigada por este trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todos também, obrigada a todos aqueles que acompanham esses estudos, a todos aqueles que junto conosco estudam esse livro Plenitude da Joana de Ângeles. E agora nós, nesse momento, passamos a nossa prece final, agradecendo a nossa querida Joana de Ângeles, ao nosso amigo querido Divaldo, a todos aqueles espíritos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam nesse estudo, que nos intuem, ao nosso amado amigo Mestre Jesus, a todos os seres no universo que se interessam pela nossa evolução, pelo nosso progresso, e agradecendo infinitamente a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos reunidos realizando esse estudo maravilhoso. Agradecemos infinitamente e pedimos que, por um acréscimo de misericórdia, vibrações de paz, de amor, de alegria, de felicidade, possam se estender a todos aqueles que neste momento sintonizam nessa prece, que nos ouvem, que participam desse estudo, a todos os nossos familiares, amigos, enfim, que toda a nossa humanidade receba essas vibrações em seus lares e aonde quer que esteja. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.